Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. A igreja celebra a solenidade do martírio de São João Batista. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender João e acorrentá-lo, a pedido de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem ele havia se casado, e João Batista constantemente dizia a ele: não te é permitido tomar a esposa do teu irmão como sua esposa. Herodíades odiava João, e muitas vezes ela tentou matá-lo, mas o rei Herodes o protegia. Ele temia João Batista e tinha João como um profeta. Gostava de ouvi-lo, mesmo ficando embaraçado com as pregações de João, mas ele o respeitava. Aconteceu que chegou o dia do aniversário do rei Herodes, e ele resolveu dar um grande banquete e convidou todos os maiorais do seu reino. A filha de Herodíades entrou, dançou, agradou ao rei e aos seus convidados, de tal modo que o rei chegou para ela dizendo: peça-me o que quiseres, tudo o que quiseres eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. A moça foi até a sua mãe Herodíades e perguntou-lhe: o que devo pedir ao rei? Herodíades disse a ela: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou ao rei e disse a ele: quero que me des numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei Herodes ficou profundamente entristecido e amargurado, mas como ele prometeu sobre juramento a dar a esta moça o que ela quisesse, então ele teve que ordenar um soldado que fosse até a cela, decapitasse João, trouxesse a cabeça e entregasse à moça. E assim foi feito. O soldado foi até a cela, degolou a João Batista, colocou a sua cabeça numa bandeja e entregou à moça. E ela levou a sua mãe Herodíades. Os discípulos de João ficaram sabendo do ocorrido, vieram e sepultaram o seu corpo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje parece um teatro. E diversas vezes ele foi apresentado em filmes e também em teatros. De tal modo que aqui nós vamos vendo a saga de um rei enfraquecido, de um rei fraco e de um rei escravizado pela luxúria e também pelo calor do vinho. E é interessante que o nosso texto hoje vai dizer que que Herodes tinha profundo respeito por João. Tinha João como um profeta, gostava de ouvi-lo, mesmo que quando ele pregasse, o rei Herodes ficava embaraçado com as afirmações de João, mas ele o respeitava e o protegia da fúria de Herodíades. Mas Herodíades soube esperar o momento certo e propício para fazer acontecer um plano que ela já tinha no coração: matar a João Batista. Por isso ela vai aproveitar agora a fraqueza e o vício da luxúria do rei Herodes. Ela vai aproveitar o momento em que ele também está dominado pelo fogo do vinho. E será nesse momento da fraqueza do rei que ela vai colocar em prática o seu plano: silenciar aquele que era o precursor do Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês pensam que nós somos diferentes do rei Herodes? Vocês pensam que nós somos melhores do que ele? Claro que não somos. Quantas vezes eu ouvi o pessoal falando, mas por tão pouca coisa? Mas vocês acham que nós negamos ao Senhor, que nós traímos ao Senhor por grandes coisas? Não. Às vezes eu e você também acabamos por negar o Senhor e a silenciar a voz da profecia e da palavra com coisas pequenas, como foi também essa leviandade do coração do rei Herodes, movido pelo vício da luxúria, movido pelo calor do vinho.
Ele foi capaz de fazer coisas que naquele momento trouxe uma tristeza profunda ao coração dele, uma profunda tristeza à alma dele, mas ele não pôde deixar de fazer porque ele havia feito uma promessa. E ele não poderia, nesse momento, passar a vergonha diante dos seus convidados. Me faz recordar uma palavra de nosso pai São Francisco que diz: os homens são loucos. Às vezes, por causa de 5 minutos de prazer, eles são capazes de condenar toda a sua existência. Condenar toda a sua existência num sofrimento por causa de 5 minutos de prazer. Assim também foi a saga do rei Herodes. Nós não somos melhores do que ele. E quantas vezes são por pequenas coisas que nós também somos capazes de trairmos o Senhor e de trairmos as coisas mais profundas que nós temos. Por isso, hoje o nosso Evangelho vai recordar a cada um de nós que esse que foi degolado, decapitado, é aquele que o anjo Gabriel havia dito ao pai dele que ele iria nascer de uma mulher idosa e estéril. É aquele que se alegrou quando Maria, grávida, chega na sua casa e ele pula de alegria no ventre de sua mãe. É aquele que não teve coragem de tocar a cabeça do Salvador no momento do batismo. É aquele que disse: eu não sou o Cristo, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É aquele que é capaz de dizer: eu sou uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E é aquele que vai dizer: convertam-se, porque o novo tempo chegou. Convertei-vos. É essa voz que Herodíades quer calar. É essa voz que ela procura constantemente silenciar. E é essa voz que ela vai, instrumentalizando a fraqueza do seu marido Herodes, fazer acontecer o seu plano. Silenciar a voz daquele que é uma voz que clama no deserto. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje ensina a mim e a você a pedirmos ao Senhor o discernimento do Espírito, a pedirmos a Ele a sabedoria para que a gente também não venha a ser presa, não venha a ser vítima das nossas fraquezas e dos nossos vícios humanos. Que muitas e muitas vezes, ou nós, pela nossa liberdade, seremos capazes também de, como Herodes, realizar o mal, mesmo sentindo tristeza no coração, mas também poderemos ser instrumentalizados para que outras pessoas possam fazer acontecer os seus planos também maléficos. A palavra de Deus hoje nos apresenta toda uma artimanha, toda a construção de um mal, para que ele possa ter sucesso. Peçamos ao Senhor nesta manhã o discernimento do Espírito. Peçamos a Ele a sabedoria do alto. E peçamos a Ele que também nos conceda a fortaleza do seu Espírito. Como um dia Ele dissera a Pedro: Pedro, eu orei por você para que você não venha cair em tentação, porque a carne é fraca. É o Espírito que nos sustenta. E essa palavra de hoje deve conduzir a mim e a você num caminho de reconciliação e de pacificação e iluminação das dimensões mais escuras da nossa alma e do nosso coração. Logo mais às 19 horas nós teremos o Terço dos Homens aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, terça-feira, às 18 horas, nós teremos Orando com São Miguel Arcanjo, às 19 horas a Santa Missa e às 19h30 a Pastoral da Sobriedade realizando a sua missão. E queremos já convocar vocês novamente para o nosso retiro de cura e libertação, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro, sempre das 13 horas até as 19 horas, sempre sendo encerrado com a Santa Missa. E será orientado pelo Frei Wilson Balbino, vindo lá do Paraná para animar o nosso retiro. Então venha participar conosco desse momento tão especial para a nossa paróquia, que será esse retiro, nos dias 10 e 11 de setembro. São João Batista, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.